Você é bem-vindo aqui. A casa é sua, pode entrar. Olá pessoal, eu sou a Marielle, a mais nova voz aqui do nosso podcast Iluminai-nos. É uma alegria estar com vocês e é uma alegria receber o nosso convidado de hoje, ele que é um frater aqui da Vila Maria e que nesses últimos meses tem compartilhado muito conhecimento aqui com a gente com os cursos aqui na paróquia. Ele que é formado em letras clássicas, grego, mas não vai falar em grego com a gente hoje. Então tá bom. É formado em filosofia, teologia, tem um mestrado em teologia bíblica, tudo isso na PUC, e no momento é doutorando em tradução na USP, certinho? Seja muito bem-vindo, Frei. Muito obrigada por nos dar mais um pouquinho do seu tempo aqui, compartilhar um pouquinho mais com a gente. Agradeço a oportunidade, me sinto em casa aqui nesses espaços, ainda que virtuais, toda vez que venho para cá por essas bandas. De casa. Sinto assim. Frei, antes da gente começar a falar dos cursos, eu queria fazer algumas perguntas que são simples, mas que as pessoas podem ter dúvidas. O senhor é um frei inaciano, certo? Conta um pouquinho sobre a espiritualidade. A minha comunidade se chama Congregação Missionária de Santo Inácio de Antioquia. É um santo mártir, lá do início do cristianismo, logo do início do segundo século, e ele se torna inspiração para o fundador dessa comunidade. Ele a fundou há uns 30 e poucos anos, se bem que há mais de 40 ela existia como comunidade de leigos e leigas. Logo surgiram vocações consagradas. E a espiritualidade que ele escolhe para amparar o carisma é a de Santo Inácio, especialmente no que ele oferece nas cartas sobre a busca da unidade na diversidade, a experiência eclesial, que nós diríamos hoje sinodal, caminharmos juntos como irmãos na construção de uma igreja que possa testemunhar mais e mais o Evangelho. E o carisma que ele propõe é o resgate, o fundador, né? O resgate da vida humana, da sua dignidade, onde ela estiver ameaçada. Então, os frades inacianos se dedicam a toda obra que eles puderem ser instrumentos desse resgate da dignidade humana. Perfeito, muito obrigada. E outra coisa, o senhor é frei, a gente escuta frei, frater, frade, padre. Qual é a diferença desses três termos? E o senhor também é sacerdote, né? Conta um pouquinho dessa noção. Isso. As congregações religiosas masculinas escolhem formas de chamar seus membros de acordo com as etapas em que eles estão, de acordo com o estilo de vida, com a espiritualidade, né? Então, os três termos, frei, frade, frater, são, no fundo, o mesmo termo. Significa irmão, nas suas variantes, e esses termos são usados pelas congregações em diversas situações. Os deonianos, daqui desta comunidade, chamam de frater, e no plural fratres, né, aqueles que já professaram seus votos, já são, portanto, religiosos deonianos, e que estão se preparando para o ministério ordenado, né? E eles são irmãos consagrados rumo ao ministério ordenado. Alguns serão ordenados, os deonianos, outros não serão ordenados e serão irmãos deonianos, né? Exercendo diversas missões na congregação. Na minha comunidade, também dos franciscanos, capuchinhos, dominicanos, o frei, o frade, é o membro dessa congregação, dessa ordem. Independente dele ser ordenado ou não, ele é frei, porque inserido numa comunidade de irmãos. Alguns desses freis serão também ordenados sacerdotes para o serviço da igreja na congregação e nas comunidades onde estiverem inseridos. No meu caso, eu sou frei há 25 anos e depois fui ordenado padre para o serviço da igreja. E aqui estou eu. Obrigada. Partindo agora para os cursos, eu separei algumas perguntas do que me chamou a atenção, das minhas anotações.
E você participou ativamente É, como aluna, que legal. gostei bastante dos conteúdos. Vamos começar então por Cartas Romanos, né, que foi o primeiro curso. Quando a gente, eu anotei aqui só para não me perder. Quando a gente lê Paulo, a gente percebe que é um coração inflamado por Cristo. O que o senhor destaca de principal ali nas Cartas Romanos? O que diferencia? Uhum. Parece ser uma obra resultado de um percurso longo trilhado por ele, tanto de espiritualidade, de dificuldades imensas que ele teve como liderança, como fundador de muitas comunidades, como liderança delas, e também um itinerário de amadurecimento como autor, porque ele foi escrevendo num estilo sobre um conteúdo absolutamente novo para ele e novo para todo mundo, né? O cristianismo tinha 10, 15, 20 anos no máximo e tudo estava acontecendo, né? E ele já estava pensando sobre isso, ele e seus companheiros, né? Já estavam pensando sobre isso, escrevendo sobre isso. É bonito perceber o que está por trás daqueles textos. Uma experiência, você disse, inflamado o coração. É uma experiência inflamada mesmo, né? Cheia de oportunidades, assim, de potencialidades a um nível impressionante, né? E isso se vê como uma ponta do iceberg, eu diria, na carta aos Romanos, de modo muito especial na carta aos Romanos, porque ela parece ter sido a última que ele escreveu, como que uma obra-prima que colecionou muita maturidade, muita organização das ideias, que enfrentou muitos embates, né? Então, ele tenta, me parece, na carta aos Romanos, responder: tá bem, nós somos herdeiros de uma tradição, da tradição do antigo Israel, em que esperávamos o Messias, e ele se inclui nessa tradição, ele é judeu. O Messias chegou, e ele chegou para salvar. Como se dá essa salvação para aqueles que não são dessa tradição? E ele dá uma resposta poderosa que nós leremos e releremos o tempo todo: a graça, a fé na graça, é de graça. A salvação não depende da minha etnia, ou de algo que esteja na minha carne, ou de algo que eu diga, ou que eu faça. É vontade e desígnio de Deus, pura graça dele. É belo perceber isso nos textos dele. Sim, sim, com certeza. E é interessante porque realmente é uma coisa muito nova para o povo judeu. Eles tinham muito essa coisa, somos o povo escolhido, aqui é a nossa família, nosso sangue. E Paulo, ele traz essa diferença. Não, todos, todos. E é pela graça. Ele trata muito disso na justificação, né? Como que a gente explica a justificação, entendendo que é sempre uma ação de Deus para o homem e não de um esforço nosso para Deus? E onde a gente encaixa as obras nisso? Uhum. Então, para Paulo, quando ele usa a palavra obras, ele não usa no sentido que nós atualmente usamos e que Tiago, inclusive, vai usar depois, né? Que é as ações, as atividades pastorais, caritativas que fazemos em favor dos outros. Normalmente é isso que a gente dá como significado a obras, né? Paulo não. Para Paulo, obra é obra da lei. São aqueles mandamentos que eu tenho que fazer para ser um bom judeu. Especialmente, de longe, a principal obra é o sábado, né? Mas as tantas outras 613 obras da lei, mandamentos que devem ser obedecidos. E Paulo subverte essa ordem das coisas. Ele diz: não, o meu encontro com Deus, a minha salvação, ser justo diante de Deus, daí justificação, né? Não significa fazer isso ou aquilo, cumprir esta ou aquela lei. E isso é tão importante para nós, né? Porque uma tendência das religiões é reduzir ao cumprimento de ritos, normas, preceitos. Paulo disse: não, não, não. É pela fé. Eu faço uma adesão pela fé, porque creio, confio na absoluta gratuidade da ação de Deus na minha vida. Daí, tudo o que eu fizer não resulta como causa e consequência da minha salvação. Não.
A minha salvação já se realizou em Jesus Cristo. Eu já fui salvo. Agora as minhas obras, e aí Tiago dirá, né? Sem as obras a fé é morta, porque eu vou depender dessa consciência. Eu faço adesão a Jesus Cristo e a minha adesão é tão profunda que eu preciso espalhar isso. Eu preciso dar testemunho disso pelos valores que eu vejo em Jesus. Então, o perdão, o acolhimento, a justiça, eh, e o rito que eu vou celebrar é por gratidão, é por experiência de louvor. Então, é uma subversão espiritual a que Paulo promove. Perfeito, troca a ordem, né? Uma coisa que o senhor pontuou é que Paulo, ele ficava ali entre mundos, né? Entre o mundo judeu, helenista, era um cidadão romano. Como é que isso impacta na maneira como ele conduziu o ministério dele, né? A missão dele? Hoje nós somos capazes de olhar para a escolha desse apóstolo, né, e perceber que ele era um instrumento ideal, né, para aquela missão. Porque ele era um bom judeu, de uma boa escola judaica, portanto, formado na tradição do antigo Israel, conhecia bem a Torá, os profetas, a linguagem, os conceitos, conhecia também as problemáticas internas do judaísmo. Mas ele não é da Palestina, ele é do mundo grego, ele é de Tarso. Então, ele conhece também a língua grega, a cultura helenista, a forma de pensar daquele mundo cheio de conceitos tão diferentes do mundo judaico. E ele vive a sua vida, a sua missão, sob o jugo de um governo, de um status romano. Então, esse conjunto de conceitos, de influxos, de forças, né, faz de Paulo um homem tenso e denso ao mesmo tempo. E ele põe para fora, como um resultado impressionante nos seus textos, essa tensão. Né? Então, ele escreve em grego, por exemplo, mas ele escreve o tempo todo para judeus e para não-judeus. E ele usa todos os conceitos que ele conhece da tradição judaica, mas também usa toda a retórica grega e helenista que ele conhece. Usa termos gregos que os judeus usavam, ao menos de uma forma nova. Então, ele é capaz de ser um bom tradutor, né? Não só da língua, mas de toda a forma de pensar que ele carrega desde a Palestina para Roma como símbolo do resto do mundo. E aqui estamos nós, 2000 e tantos anos depois, falando dele. Exato, ele ficou num local meio de ponte mesmo ali entre os mundos e conseguiu, né, espalhar a mensagem por todos eles até hoje, sendo talvez assim, um dos mais, não mais, talvez. Do Para primeiro algumas. século, acho que não tem, É. não tem um missionário de maior alcance que ele, pelo menos no primeiro século. E as cartas que mais são tratadas até hoje são as dele, né? Para finalizar, Cartas Romanas, Paulo usa uma expressão muito forte. Ele, apesar de falar que as nossas obras não definem, ele pede, ele nos orienta a nos revesti-los de Cristo. Como isso se dá? Como a gente faz isso? Como a gente se torna como Cristo? Como a gente se veste de Cristo? Porque o risco é que as obras da lei, esse cumprimento de preceitos, de ritos e tal, se torne algo artificial, algo apenas estético, algo que me faz parecer isso ou aquilo, né? E Paulo está preocupado com a ética. As cartas dele são admoestações éticas, preocupado com problemas éticos na comunidade. Então, é uma preocupação para todos os cristãos. Nós precisamos parecer com Jesus eticamente. Né? Precisamos falar o que ele disse, Padre Zezinho, né, o deoniano famoso, talvez o mais famoso, né? Falar como Jesus falou, pensar como Jesus pensou, agir como ele agiu. Né? Acho que é nisso que Paulo está pensando sobre essa metáfora das roupas, né? Sairmos por aí como discípulos de Jesus, imitadores éticos dele.
E isso nos fará ter um destino, muitas vezes, como o dele. Porque se o mundo propõe vingança e eu proponho perdão, então antagonizo a realidade que me cerca, né? Mas Jesus avisou que seria assim mesmo e não seria fácil. Sim, isso me recorda até o que falamos na aula passada, se não me engano, sobre a questão de dentro para fora é o que importa, né? É nesse sentido. Jesus mesmo falou, lembra? Sim. Quando perguntaram para ele, nesse contexto mesmo de cumprir coisas, Uhum. né? Estavam preocupados com a pureza ou a impureza daquilo que eu como, daquilo que eu toco e etc. Jesus, não, Essa regra. o que me torna impuro não é o que vem de fora, não é o que está fora, não é a estética. É o que vem de dentro, é a ética. O senhor gostaria de acrescentar mais alguma coisa quanto aos romanos? Leiam Carta aos Romanos, leiam Paulo. É muito importante reler constantemente, porque a cada novo tempo ela fará um novo sentido. Então vamos seguindo para o segundo curso, que foi a fé e o amor a Maria. Um curso que tocou bastante, acho que todo mundo ficou bastante tocado, porque é um tema muito caro pra gente, né? E como primeira pergunta, já vou tocar em um assunto recente. A igreja, ela nunca negou e continua afirmando o papel de Maria na salvação. Como o senhor explica para quem ama Nossa Senhora e ficou meio inseguro, confuso com essas últimas coisas, como ele sabe o lugar de Maria, como definir isso, como poder viver isso na fé da maneira correta? Você se refere ao documento que o Papa Leão, na verdade, o de Castelli, para a doutrina da fé, com a anuência do Papa Leão XIV, chegou até nós uma nova instrução sobre alguns títulos de Maria, né? E você disse muito bem, é um assunto que nos toca afetivamente, né? Porque estamos falando da mãe, né? Então não é um assunto teórico simplesmente, ou matemático, né? De pode ou não pode. Não, é algo que nos toca profundamente. Então, acho que a primeira instrução é calma. Muita calma nessa hora. Não estamos perdendo nada em ouvirmos o magistério da igreja. Nesses 2000 anos, muitos títulos, e aí não só falando de Maria, muitos conceitos, muitas ideias foram devocionais, às vezes doutrinais, e muitos deles desapareceram, foram supressos. Outros foram modificados, transformados, e outros se tornaram dogmas. Então, essa experiência não é nova. Às vezes a gente fica com a ideia que na igreja o que foi afirmado no século II vale até hoje. Não, nem tudo que foi afirmado no passado vale até hoje. As doutrinas mudam. As doutrinas sempre mudaram e seguirão mudando. Dogmas não mudam. Uma vez declarado um dogma, ele é dogma. Revelação de Deus, dizemos pela fé. Portanto, não pode ser alterada a revelação de Deus. Ele revela uma coisa para sempre, né? Agora, as doutrinas são reflexões sobre o que Deus nos revela. E essas reflexões evoluem, avançam. E nós dizemos pela fé também, e isso sim é dogma, que é o Espírito de Deus que conduz a sua igreja nesse processo de evolução, de percepção. Então, quando a igreja se manifesta sobre um conceito, sobre um título, sobre uma oração, sobre uma palavra, é isso que a igreja está fazendo, obedecendo ao influxo do Espírito Santo que a guia. Então, calma, sintamos-nos como filhos acolhidos pela igreja, como discípulos de Jesus conduzidos pela sua igreja, que nos ensina a como melhor compreender tantas coisas. E no caso de Maria, Maria é a mãe de Deus, sempre virgem, imaculada conceição e assunta aos céus. Essas 4 afirmações são dogmas, são afirmações que a igreja fez nesses 2000 e tantos anos, em ocasiões diferentes,
em contextos diferentes, e cada uma dessas afirmações é a evolução de muitas doutrinas, de muitas devoções. E uma vez declarados, esses dogmas são afirmações sobre Maria, sobre o papel dela na salvação, como se costuma dizer na teologia, na economia da salvação, no processo da salvação. E os demais, os títulos, as devoções, as doutrinas marianas colaboram com essas afirmações. Convergem. E quando não convergem, devem ser alteradas. O que o Papa, por exemplo, com relação ao título da corredentora, é um título bastante antigo, de cunho doutrinal, e que há muito tempo existe na igreja. E que olha para Maria e vê, caramba, o papel dela é especial na redenção. Ninguém tem o papel que ela tem. Então, vai nascendo essa ideia de que ela participa, e participa mesmo, desse processo redentor. O problema apontado pelo documento, muito perspicaz, é a participação não é de equiparação. Quando a gente diz co alguma coisa, a gente coloca junto, né? Então, corredentora é redentora com redentora equiparada. Então, claro que quem afirmou isso inicialmente não tinha essa intenção, né? Certamente sempre ficou claro que Maria não redime, ela não é a redentora. Mas quando eu digo que ela é redentora eu estou prestes a cometer um erro. Eu estou como que com o pé no abismo do erro, né? Então a igreja vem em meu socorro. Sintamos-nos socorridos pela igreja que é mãe, que não quer proibir, não quer castigar, não quer punir. Quem se sente assim precisa fazer terapia. Está com algum problema aí a ser resolvido no seu coração. Sintamos-nos abraçados, protegidos, amparados pela igreja. Eu creio que agora elucidou muitas dúvidas de muita gente por aí. Seguindo para outra questão que me chamou a atenção no curso, que é uma coisa que a gente tem desde sempre, eu conheci na igreja, mas realmente não tinha parado para pensar. Quando o Senhor virou para a gente e questionou, né? Falou, Maria é mãe da igreja, é mãe do discípulo amado, que representa a todos nós. O que isso muda a nossa fé? Vou te devolver essa pergunta, então. Muda nos sentirmos filhos, discípulos, e ela também é discípula, filhos de uma mãe especialíssima. Porque a humanidade de Jesus, que ela gera no seu ventre, é a nossa humanidade. Não é uma humanidade diferente, tipo um super-herói que ela... Não, não. Sou eu. É a minha humanidade que é gerada no ventre dela. Por isso eu sou filho dela. Quando Jesus me entrega a ela na figura de João e nos entrega a todos a ela, é esse o recurso que ele usa, né? A humanidade assumida por Jesus é a minha humanidade. E ela foi assumida já no ventre dela, como mãe. Ela é mãe dele. E ele somos todos nós, quanto à sua humanidade. Então é bonito pensarmos que nós nos dizemos irmãos, todos, né? É por isso que nos dizemos irmãos, porque somos todos filhos de um mesmo Pai, irmãos de Jesus e irmãos dela também, como discípulo. E ele que nasceu dela se torna filho dela e nos faz todos filhos dela. E o papel de Maria, de intercessora e modelo, são os dois papéis imprescindíveis de Maria na nossa contemplação, a figura de Maria, né? Intercessora porque ela não vai desistir. O tempo todo acreditará, confiante como que Jesus vai sempre nos amparar e ela estará nos socorrendo. Maria Auxiliadora, outro título bonito dela, privilegiada pelos salesianos, né? Senhora Auxiliadora. Ela vai nos auxiliar. O perpétuo socorro, ela não vai desistir. Né? E modelo. Poxa,
cada momento da vida de Maria, e são poucos os que estão descritos no Evangelho, mas tantos que a gente pode imaginar com a nossa criatividade, são modelo de vida para nós, de discípulos de Jesus. Frei, uma outra coisa que o senhor explicou pra gente foi que o que Maria viveu, a questão de ser totalmente purificada, glorificada, foi uma antecipação. Por exemplo, na nossa redenção, que todos teremos, nós viveremos uma coisa semelhante, né? E muitas pessoas acabam confundindo, acham que a gente coloca uma coisa exclusiva dela, mas não, é de todas. Explica um pouquinho sobre isso. São os dois dogmas, especialmente nesse sentido, aí nos ajudam a compreender. A Imaculada, afirmamos que Maria foi concebida no ventre da sua mãe imaculada, sem a mancha do pecado original. E isso isso é sinônimo de redenção, redimida, aquilo que vai acontecer com todos nós, ressuscitados em Jesus, redimidos pelo seu sangue, já no batismo, mergulhados na água, acontece antecipadamente. Vejam, Jesus nem havia sido gerado, não tinha sido encarnado no ventre dela, e ela já vive essa experiência profundamente humana de uma concepção imaculada. Isso nós dizemos é pelos méritos de seu filho, antecipados por graça única, só com ela acontece isso, na vida dela. E podemos afirmar a mesma coisa sobre o dogma da Assunção. Maria é assumida, isso é o que significa a palavra assunção, ela é assumida no céu antecipadamente pelos méritos de Cristo. Toda a humanidade é assumida no céu como Maria. Como o corpo dela foi protegido da corrupção, porque ela é imaculada, também o nosso será glorificado, restaurado no céu. Vamos sempre lembrar, né? Corpo e alma, na nossa doutrina cristã, formam o que somos. Não se separa corpo de alma para falar de pessoa humana, nem aqui na Terra, nem na eternidade. Seremos para sempre corpo e alma. No céu, esperamos todos, ou no inferno. A gente vai poder aprofundar um pouquinho nesse tema do próximo curso. Só para finalizar sobre Maria, na sua visão, o que é a história de Maria, olhando isoladamente, o que ela nos ensina? Principalmente para as pessoas que estão passando por silêncio, por espera, porque Nossa Senhora viveu muito isso, né? Por mais de ter uma vida guiada totalmente por Deus, ela viveu momentos de medo, segurança, espera, silêncio, guardava muita coisa no coração. O que ela nos ensina? Qual a mensagem que você pode passar para alguém que também está passando por uma situação assim e pode se inspirar nela, como fazemos com os santos? Talvez uma forma seja olhar para Maria e perceber como ela assumiu quem era, sua espera, suas expectativas, também certamente suas dúvidas, suas inquietações, ela as assumiu. Um risco que corremos é fugir da raia, por medo, por insegurança, por ansiedade, não assumirmos de fato quem somos. Porque às vezes quem somos não é fácil. Certamente não foi fácil assumir para aquela adolescente, assumir na sua vida aquilo que ela estava vivendo. Imagina só, né? Tanta coisa que ela teve que renunciar. Mas ela assumiu porque redescobriu quem era a partir de um sentido que deu para a sua própria vida. E é esse o caminho que todos nós precisamos fazer e trilhar, né? Maria nos ensina com seu sim a dizer sim para a nossa própria vida, que não é a vida dos nossos sonhos, não são as nossas fantasias, nossas ilusões, né? Estão ali também os sonhos, os desejos, claro, né? Mas enquanto isso, temos uma vida inteira para viver e que habitualmente não corresponde ao que queremos. Maria nos ensina a encontrar na serenidade do seu sim a força desse novo sentido. Servir à vontade de Deus. Essa aqui é a serva. Servir à vontade de Deus na minha vida. E percebendo o que é que Deus quer de mim. Sem mágica. Perceber na história,
na vida o que Deus quer de mim. E responder com coragem, contando com o que o anjo falou para ela. Porque ela disse, mas como assim? Como é que é isso? Eu não posso, eu não consigo, eu não tenho nenhum homem. É a graça, a sombra do Altíssimo. Então, a graça vai nos sustentar. Perfeito, obrigada. Eu acho que a gente pode seguir para o próximo curso, então. Você quer acrescentar mais alguma coisa, mestre? Rezem, incluindo Maria nas suas orações. Não só pedindo a ela, mas contemplando a sua pessoa. Lendo nos textos bíblicos e refletindo como Maria deu um sentido novo para a sua própria vida e replicando isso na nossa própria vida. As devoções marianas, que são tantas, né? Uhum. Algumas estão na moda, outras saem da moda, outras É, voltam, por aí. outras surgem, né? Escravidões, terços, enfim, há devoções muito interessantes e tem o seu valor, a sua validade. Dediquem-se a essas devoções, mas nunca percam o foco, o papel de Maria na redenção. Quem é ela? A relação dela com Jesus, com o Pai, com o Espírito, a presença dela na igreja. Lembrem-se, hein? Ela faz parte da igreja, está lá em Pentecostes com os apóstolos. Ela é nossa irmã, discípula de Jesus. Então, nunca perder diante dos olhos essa Maria real, não misturá-la com uma imagética que, na intenção de ajudar, pode nos afastar do centro mariano da nossa fé. Sobre vida eterna e horizonte humano. Primeiramente, gostaria que você explicasse para o pessoal, como explicou para a gente, eu gostei bastante, por que horizonte? Gosto muito dessa imagem, né? Nós usamos imagens para falar de céu, de inferno, de purgatório, de vida eterna, de salvação. Recorremos a imagens, porque sem imagens a nossa linguagem fica teórica demais e quase inacessível. E às vezes nos faltarão recursos mesmo para falar. Como é que eu vou falar de eternidade sem imagens, se a minha linguagem depende de tempo? Como é que eu vou falar sem o tempo, que é a eternidade? O horizonte me parece uma dessas imagens que nos ajuda a falar da vida eterna. Porque o que é o horizonte? Eu olho lá para frente do caminho, e é preciso restaurar essa ideia da vida humana como um caminho, do discipulado de Jesus como um caminho a ser trilhado. Quando eu olho para o fim desse caminho, eu vejo o horizonte, que tem um sol que sempre nasce, é o Cristo e a vida eterna. É para lá que eu caminho. Mas não há um ponto de chegada, um término, né? Porque como o horizonte real, da nossa imagem, quando eu chego no horizonte, eu não chego no horizonte, né? Eu chego lá, eu tenho que continuar, porque a Terra é redonda, então a gente continua andando atrás do horizonte, né? Essa imagem é poderosa para nos falar aqui no tempo e no espaço dessa nossa busca, desse desejo que nos impele de Deus, né? Então, o horizonte pode ser uma imagem de verdadeira espiritualidade mesmo da busca de Deus. Pode ser útil, né? Para a gente falar sobre essa nossa busca do que não passa, né? Perfeito. Eu achei muito útil, realmente mudou a forma como eu enxergo. Acho que muita gente, todo mundo tá comentando. Que Nossa, legal. porque realmente desbloqueia, assim. A gente nunca pensou dessa maneira, né? Filosofia. Não, e também nós que estamos no meio urbano, não é tão nítido, né? Porque nós não vemos muito mais o horizonte, né? Verdade. A nossa visão está tapada pelos prédios, o horizonte a gente vê quando a gente vai para o interior, quando a gente pega uma estrada, né? Praia. Na praia, isso, né? Então é uma imagem a ser recuperada mesmo. Certo. Uma outra coisa que nós falamos no curso, eu gostaria que você explicasse, nós católicos tendemos a pensar na vida externa como um destino, como uma coisa separada. A nossa vida eterna, ela só começa após a morte ou ela já está em curso? Você tem toda a razão. É uma tendência mesmo da gente separar, né?
Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uma coisa é a vida que eu vivo aqui, outra coisa é essa vida que eu vivo nesse tal lá, né? Não. A vida eterna, se ela é eterna, ela já começou e não acaba. E a minha vida não começa quando eu morro. A minha vida começa quando eu sou concebido no ventre da minha mãe. Lá quando os gametas, né, a genética do seu pai e da sua mãe encontraram-se e começaram as divisões celulares. Ali já era você, já era eu. E nunca deixaremos de ser aquilo que éramos naquele momento. Isso é vida eterna. A vida eterna já começou. Ela não começa após a morte. Perfeito. E o que muda na nossa vida diária? Ter essa visão de que estamos vivendo a nossa vida eterna. E se isso impacta em termos um pouco de céu, inferno e purgatório, já nessa vida também. Porque se a vida é a mesma, se sou eu o mesmo que estou aqui e que me apresentarei à eternidade, se a vida é a mesma, o que eu vivo aqui é o que eu quero lá. Se não, eu vivo tipo um ensaio, né? Ou então uma coisa estanque, quer dizer, eu vou ver se eu resolvo aqui para depois eu, quem sabe, compro lá, sei lá, né? Não, eu preciso viver aqui o que eu sou para sempre. Porque senão não é coerente, né? Os valores da vida eterna são os valores do reino que Jesus apresenta, né? Aliás, ele diz, nesse contexto de pensar sobre a salvação, sobre o céu, né? Ele é provocado e reage, dizendo: você vai entrar se você se encontrar comigo aí. E aí, mas como assim, se eu me encontrar com você? Ora, se você se encontrar com quem tem fome e der de comer, quem tem sede e der de beber, se você acolher o peregrino, se você visitar o preso, se você visitar o doente, sou eu que você encontrou. Então, você é bendito. A vida eterna é descobrir que o que queremos não é futuro. O que queremos para nós, em Jesus, não é futuro, não é amanhã, é agora, já. A vida eterna, portanto, não é um destino no sentido mágico, né? Ele é consequência, ele é continuação, claro, ampliado e potencializado pela eternidade, pela graça do encontro eterno com Deus, né? Mas ele não é outra vida nesse sentido, não é uma vida além. Isso é doutrina que não é cristã. Sim. Inclusive, ainda nisso, como a gente consegue, então, perceber que o nosso, entre aspas, destino na eternidade, ele é um reflexo dessas escolhas de hoje, né? Me parece que o critério é Jesus. Eu preciso olhar para ele constantemente nos exames de consciência que me fazem pensar em que eu estou parecido com Jesus, com o que ele dizia, com o que ele fazia, como eu repercuto aqui a voz da eternidade que soa sempre no meu ouvido pela palavra, que é o próprio Jesus, né? O resultado dessa reflexão, que é para ser sempre poderosa e às vezes dolorosa, né? É a conversão. E conversão, em termos bíblicos, significa mudança de ideia. A palavra metanoia, em grego, que virou metanoia, né? Metanoia significa mudar de ideia. Então, não é só o que eu faço porque faço. Eu mudo de visão de mundo. Eu devo sempre mudar toda vez que eu chego à seguinte conclusão. Jesus não faria assim. Jesus não agiria, não reagiria desse jeito. Ele, pelo que eu vejo no Evangelho, sem inventar também um Jesus que não existe, né? Aquele do Evangelho, ele não faria isso. Então eu também devo fazer. Eu preciso me converter. E aí nasce a contrição, né? Celebração do perdão de Deus na confissão, por exemplo. É um ato lindo de recomeço e
enfim, e os atos de penitência, que não são só rituais, mas de resolver o que eu não resolvi ainda. Sim. No curso se usa também uma ideia que eu gostei bastante, se puder apresentar para o pessoal, que é, o senhor falou assim, existe o Guilherme dos sonhos de Deus, e eu tenho que visualizar ele, e ele é próximo de Cristo, né? Então a gente tem que pensar dessa maneira. Sempre se visualizar pensando, tá, como eu seria nos sonhos de Deus, próximo ao máximo de Cristo e moldando a nossa vida e o nosso ser com base nisso, né? Achei muito legal essa ideia, porque realmente puxa pra gente essa coisa de tornar mais visual e fácil. Porque a gente pensa, poxa, ser igual a Cristo é impossível. Só que existe o Miguel dos Sonhos de Deus, existe uma Marielle dos Sonhos de Deus. Não é impossível, né? Age e me parece também muito oportuna. Uhum. Quando eu olho para Jesus, eu digo, o que ele fez, o que ele falou, é humanamente possível. Eu consigo, porque ele fez. Se ele fez, é humano. Então, se é humano, eu posso. E é um exercício de imagem interessante pensarmos quanto ao juízo final, né? O juízo particular, como a doutrina costuma se referir, né? Que é aquele encontro definitivo, quando termina para mim o tempo e o espaço, que nós chamamos de morte. Quando termina para mim o tempo e o espaço, a minha vida é restaurada agora pela ressurreição em Jesus Cristo. Todos seremos restaurados na ressurreição, sem nenhuma exceção. Todo mundo que morre, dos pecadores aos santos, todos os que morrem são ressuscitados. E nos apresentamos diante de Deus. E lá, uma imagem que nos ajuda a pensar sobre esse encontro é: eu enxergo o Guilherme que era para eu ter sido durante a minha vida. O Guilherme dos sonhos de Deus. Aquele que, quando ele criou, ele sonhou. E quem é esse Guilherme? Esse Guilherme é Jesus. É a forma com que Jesus viveu na minha história, nesses anos que eu estou vivendo, um Jesus hoje atualizado. Esse é o Guilherme que eu deveria ter sido. E terei também diante dos olhos o Guilherme que eu fui. Isso é juízo, certamente impactante. E certamente impacta numa contrição, porque haverá um déficit. Né? Acho que duas coisas são importantes. Uma, eu tomar consciência desse déficit já aqui, né? E correr atrás do prejuízo já aqui. E no que diz respeito a essa contemplação da eternidade, desse juízo final na morte, né? No encontro definitivo com Deus, pensar que lá eu não poderei escolher mais. Terminou o tempo e o espaço. Lá é definitivo. Então, virá em meu socorro a graça de Deus. O purgatório é a experiência da graça de Deus, que vem suplantar, vem como que num socorro de purificação, né? De purificar aquilo que me falta para experimentar a graça de Deus, a redenção eterna, a vida eterna. Nessa dinâmica, o inferno é sim uma possibilidade, é doutrina, é uma necessidade não só filosófica, mas racional mesmo, né? Porque se eu sou livre, eu posso escolher não ir ao encontro de Deus. Né? E isso se manifesta nesse encontro definitivo também. Uma coisa que me chamou a atenção, a gente vai se tornando conforme Cristo. E, ao mesmo tempo, não vai ser os nossos méritos, é a graça de Deus. Como que a gente casa essas duas coisas? Precisamos, acho que, duas atitudes muito importantes. Primeiro, não abrir mão dos valores do Evangelho. Isso é martírio. Né? Nós falamos muito, né, sobre Jesus vive falando dos Evangelhos, né? Você vai ser perseguido por ser meu discípulo. Né? Uma primeira atitude é perceber se eu estou sendo perseguido. Porque às vezes a gente acha, não me deixaram rezar,
não me deixaram usar a cruz no peito, né? Não. Essa perseguição, muitas vezes, pode até ser que seja, né? Mas não se trata disso, né? A perseguição a que Jesus se refere é: você escolhe pelos meus valores e será antagonizado por causa disso. Então, o cristão é perseguido quando, ao invés da vingança, perdoa. Ao invés do preconceito, acolhe. Seremos perseguidos quando estivermos do lado dos pequenos, dos mal-falados, que era exatamente o que Jesus fazia e nos convida a fazer. De fato, seremos perseguidos nesses momentos, né? E essa perseguição, por um lado, nos coloca diante de uma escolha difícil. Vai doer, vai ser difícil, né? E aí é que eu preciso confiar. Jesus nos tranquiliza, dizendo: fica tranquilo, eu garanto, eu falarei por você no tribunal, ele diz, né? Eu te darei a palavra. É algo, é algo que não podemos abandonar, né? Confiança. O mártir só morre porque confia, morre como mártir, porque confia absolutamente em Jesus, né? Santo Inácio de Antioquia, patrono, né, dos frades inacianos, ele escreve algo muito bonito. Convido vocês a procurarem as cartas de Santo Inácio na internet, você encontra as cartas de Santo Inácio de Antioquia. Ele afirma algo muito importante. Ele diz assim: eu não vejo nenhum sentido mais na minha vida a não ser seguir Jesus. Nada mais tem sentido. E se continuar vivendo significa renunciar a esse sentido, eu morro. Me deixem, ele escreve uma carta aos Romanos, que é para onde ele está indo, e ele será julgado lá, e de fato condenado, e será julgado, jogado aos leões, né, para ser devorado. Ele escreve aos Romanos dizendo: não me defendam, me deixem morrer, porque é esse o sentido da minha vida, porque para eles, ele sabe que defender significa renunciar à fé, né? Ele disse: eu quero ser como trigo puro, a ser esmagado pelos dentes das feras, para me tornar como um trigo amassado, me tornar pão, pão de Cristo. E isso precisa ser traduzido, atualizado para hoje. Muito forte. Muito bonito. Então vamos procurar as cartas, gente. Procure, é muito bonito. Muito forte mesmo. Uma outra coisa que eu queria destacar. No curso, o Senhor fez a gente perceber que a gente pensa demais sobre o inferno. Que a gente pensa em muitas imagens sobre o inferno, sobre o purgatório, até deixando o purgatório meio parecido com o inferno. E temos poucas imagens sobre o céu. Como é que a gente corrige isso sem... É uma tendência medieval, né? Sem cair também no relativismo de inferno não existe, Satanás não existe. É bem lembrado. Faça um exercício, você que está nos acompanhando aí. Pega um papel e escreve ou desenha, né, imagens sobre o inferno. Que vem desde a sua infância, né? Como você descreve o inferno com imagens. Então tem tantas, né? Fogo, enxofre, o chifre, o diabo e assim por diante. Agora faça o mesmo exercício para o céu. Você vai perceber que as imagens são poucas sobre o céu. Por quê? Acho que é uma primeira atitude a perguntar por quê, né? Talvez isso se deva a um processo que a gente não mais tem e não deve ter, que é a construção do medo do inferno, medo mesmo do inferno, como uma pedagogia. Eu tenho medo do inferno e, portanto, eu não vou pecar. Nossa, seria tão bom se funcionasse. Nem com as crianças não funciona, né? Talvez com as bem pequenininhas, talvez um medo ou outro seja um recurso, né? Mas isso muito rápido termina, não funciona. E depois perdemos a oportunidade de falar sobre o céu. E de falar sobre o abraço da misericórdia do purgatório. Então, construir imagens sobre o céu, encontro com Deus, redenção, glorificação, a sinodalidade no céu, a comunhão dos santos. Poxa, tantas imagens que podem ser construídas, não só para as nossas crianças,
mas para todos nós, né? Uhum. Para falarmos mais sobre o que de fato é capaz de nos motivar, né? Sem cair no relativismo. O inferno seguirá sendo uma possibilidade. Se eu quiser, eu vou pecar. E se eu quiser permanecer no pecado, eu vou permanecer, porque sou livre. Deus quis me fazer assim, né? Quis assumir esse risco, dado o seu amor, né? Então o inferno é uma possibilidade real. Mas falemos sobre o céu para nos motivar a ir para lá. Uma outra coisa que uma imagem muito forte, né? A ideia de fim de mundo, ela chama muito a nossa atenção, muitas pessoas têm medo, ansiedade. O que a igreja ensina? O mundo ele será destruído, transfigurado? O católico pode acreditar nessa ideia de ficar dividindo a eternidade, uma vida aqui, outra lá, quase uma reencarnação, arrebatamento. O É. que a igreja ensina quanto à doutrina mesmo? O que a gente sabe do que vai acontecer? Habitualmente, nós usamos, como falamos sobre o juízo pessoal, o juízo individual, que é aquela imagem do encontro pessoal com Cristo, né? Nós falamos também de um juízo universal, de toda a criação, restaurada, glorificada, recriada, transformada. E aí as palavras e ideias são as mais diversas, né? E justamente por causa dessa diversidade, nascem muitas imagens e algumas se concretizam em projetos. A igreja nunca permitiu que um projeto se tornasse nem doutrina. Ou seja, como vai ser, como se dá, a parousia. Trata-se de uma metáfora, trata-se de algo concreto, universal. As duas coisas são tão possíveis quanto inenarráveis. Trata-se de um futuro insondável. Apoiamo-nos na resposta que Jesus dá diante dessa pergunta. Não cabe a nós. Vivam suas vidas, tenham seus filhos, né? Grande sinal de esperança, né? E um aspecto, acho que a gente não pode deixar escapar, é que, poxa, se estamos na iminência de uma catástrofe, de um encontro universal com a criação de Deus, que é uma catástrofe, uma destruição, isso significa o quê? Que Deus errou? Deus desistiu? Ele não prometeu lá na tradição do antigo Israel, diante da aliança com Noé, né? Que ele não vai mais destruir. Mudou de ideia? Como é que é, né? Não, eu acho que isso nos faz primeiro confiar de que o projeto de Deus é invencível. Como projeto, ele nos inseriu nesse projeto, somos corresponsáveis. Então, ao invés de pensar no futuro, pensemos no presente. O que é que nós estamos fazendo para colaborar com esse projeto e para atrapalhá-lo? Seja no âmbito da ecologia, o que hoje nós costumamos chamar de ecologia integral, porque ela trata não só de salvar uma árvore, um animal, uma planta, mas do que perder esse animal, essa planta significam para o universo. E qual é o meu papel nessa rede entroncada, né, de seres vivos, né, que se interdependem e que nós, de fato, a história, os fatos hoje são assustadores, né? Vimos atrapalhando demais, ajudando pouco e atrapalhando demais. Nossa espécie se tornou predadora, mas diferente dos outros predadores que predam para sobreviver, né? Um leão que corre atrás do bichinho lá para comer, é uma cena tão triste, né? Mas se ele não matar e comer, ele não. Nós passamos disso para uma predação que não é para a sobrevivência, é para o consumismo, para o luxo, para o controle dos outros, das pessoas, para a ampliação do meu desejo, da minha vontade, né? Então, é um assunto contemporâneo e que precisa ser o canal para falarmos sobre. Se queremos falar sobre fim do mundo, e de fato parece que o planeta está gemendo, né? E aí separar também, é, quando nós falamos fim do mundo e falência do planeta, né? Porque às vezes, por orgulho, a gente fala, nossa, nós vamos destruir o mundo, né?
Não sei se a gente é tão competente assim, não. Eu acho que antes do mundo ser destruído, nós não estaremos mais aqui. Nós talvez destruamos a capacidade de vida humana. Parece que estamos caminhando para aí, né? Capacidade de vida humana. E aí eu vi alguns vídeos do tempo atrás interessantes, esses vídeos de simulação de inteligência artificial, né? O que aconteceria com o planeta se nós, seres humanos, fôssemos extintos? Tem uns vídeos. Já viu desse? E aí, o que aconteceria um dia depois? Uma semana, 2 meses, um ano, 10 anos. E que a ideia que normalmente surge é: o planeta vai se reajeitar. Mas ele dá jeito, né? Dá seu jeito. E a gente viu isso acontecer à nossa volta, né? Uma plantinha. Na pandemia, só a gente sumiu um pouquinho. Isso. E a gente vê uma plantinha nascer naquele mundinha. Na pandemia, só a gente sumiu um pouquinho. Então, ao falarmos sobre fim do mundo, pensemos mais para cá. Em que eu estou colaborando com a redenção universal, com o projeto, aquele cantado por São Francisco de Assis, né? A canção das criaturas, aquele congraçamento universal. Pensemos sobre isso, que vai ser mais bonito. Nossa, muito legal. Obrigada, Fê. Para finalizar, olhando aí para São Paulo, para Santa Maria, para esse horizonte, o que o senhor nos traz para nos inspirar a de fato mudar de vida, de perspectiva, enquanto a vida há tempo? Enquanto a vida há tempo. Gosto da ideia de que todos nós vamos morrer. Parece trágico, né? Mas é uma realidade. Todos vamos morrer. Chegará o momento em que não fazemos mais parte do tempo e da história por aqui. Isso é inevitável. Preocupemo-nos em que, quando esse momento chegar, estejamos vivos. Porque muita gente morre antes. Morre no sentido espiritual, emocional. Precisamos estar bem vivos, fazendo tudo que a gente tem que fazer para ser uma pessoa melhor. Para isso, eu preciso primeiro olhar para Jesus e depois olhar para os meus irmãos. E fazer uma equação. O que é que Jesus espera de mim? Esse para quem eu olho, esse que eu ouço nos evangelhos, espera o que de mim? Quando eu olho para os meus irmãos à minha volta, para o meu próximo, como diz o evangelho, e que não é uma teoria, são aquelas pessoas que estão à minha volta. Não são, sei lá, projetos, não são aquelas pessoas na minha casa, aqui no bairro da Vila Maria, na cidade, nesse mundo que é a cidade de São Paulo, né? Em todos os seus recantos. Qual é o meu papel nesse lugar, aqui e agora? Isso me fará viver a vida mais intensamente, né? Perceber o que é que Deus quer de mim, qual é a vocação que eu tenho nesse momento da minha história, né? E contando com a sua graça, dá conta. E um elemento que eu acho que não pode faltar nesse processo é a comunidade eclesial. Não, eu creio em Deus, eu tenho a minha fé, mas eu não gosto de negócio de igreja, de viver, porque lá tem muita confusão. Ah, sim. Você acha que então você vai viver em algum lugar sem confusão? Onde haja pessoas? Não, os desencontros humanos são humanos, né? Estarão presentes. Mas Jesus fundou esse projeto, igreja, né, em comunidade. E isso é inegociável. Precisamos estar juntos. Desde o Papa Francisco estamos falando dessa identidade eclesial, sínodo, caminhar junto. Não é uma missão da igreja, é o que a igreja é mesmo. Gente que caminha, que tem horizonte, paisagem e companheiros de caminhada, irmãos. Sem isso, não seremos capazes de restaurar sempre de novo o projeto de Jesus no mundo, a partir da igreja, que precisa sempre estar em saída. Nunca pode estar parada num lugar. Sempre se transformando conforme. Sempre se transformando.
sem medo de mudar, viu? Tem muita gente, de novo, cheia de medos, né? Ah, não muda, expressões estranhas. A igreja de sempre, a missa de sempre, a não sei o que de sempre. Mas sempre a igreja mudou. Essa igreja de sempre, sempre mudou. Essa missa de sempre, sempre mudou. Nós sempre mudamos, né? E somos guiados nessa mudança pela força do Espírito de Deus. Eis que faço novas todas as coisas, não só algumas, todas as coisas. Nossa, perfeito. Muito obrigada, Eu senhor que Felipe. agradeço. Muito obrigada mesmo. Se quiser acrescentar mais alguma coisa. Não, só agradecer a oportunidade dessa trilogia, como foi chamada, né? 3 campos de reflexão muito importantes e motivá-los a espalharem essas reflexões, a ampliá-las, a torná-las mais frequentes, porque ninguém ama o que não conhece. Então precisamos conhecer mais e melhor em comunidade para podermos dar um testemunho cada vez mais eficiente. O mundo espera isso de nós. Muito obrigado, parabéns pelo trabalho, parabéns aqui também pela condução do podcast. Muito obrigada, Frei, pelos cursos. Eu sou, como você falou, suspeita, participei ativamente de todos, gostei muito, sou apaixonada por teologia e fiquei cheia de ideias, realmente muito motivada a estudar muito mais e a me transformar muito mais. Que legal. Vai fazer teologia. Precisamos de mulheres leigas produzindo teologia. É um ambiente ainda muito masculino, tem grandes teólogas, mas as vozes femininas são cada vez mais bem-vindas. Muito obrigada, eu vou sim. Estou finalizando a minha faculdade e eu vou sim. Legal. Muito obrigada pelos cursos, então, pelo seu tempo aqui, mais uma vez pelo seu conhecimento, sempre inspirador, sempre além, assim. Muito obrigada. Eu que agradeço. Olá, povo de Deus. Eu sou o Jonathan, coordenador do podcast Nines. Mas não vim para falar sobre mim, vim para falar sobre a nossa paróquia. Quanto ela representa na minha a paróquia Nossa Senhora da Candelária, ela representa a vida. Se é um nome, uma palavra que possa me representar, é vida. Foi aqui onde meus pais se casaram, aqui onde eu me casei, aqui onde eu tive o sacramento de crisma e aqui onde eu tive o primeiro contato com a Eucaristia, que é Cristo vivo, presente em nós. E Nossa Senhora me acolheu, os padres, aqui onde eu tenho muitos amigos, e a gente vem cada dia mais, assim, para trazer o que eu posso dar de melhor da nossa paróquia. E agradeço muito pela vivência, convivência dos meus amigos, dos padres, o Fábio, o Roberto, e aqui que eu me sinto muito acolhido, me sinto vivo, e é o que eu posso dar de testemunho para vocês. Nossa paróquia continua viva, continua sendo minha vida, também representada por Nossa Senhora, que ela continue essa paróquia iluminada, iluminando os nossos caminhos, a nossa vida, a nossa trajetória. E Nossa Senhora da Candelária, iluminai-nos. Ilumina, ilumina nossos pais, nossos filhos.